Vamos lá, João capítulo 14, versículo 27. Presta atenção aqui agora. Vamos ouvir a palavra do Senhor, amém? A Bíblia diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Eu vou repetir. Eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Amém? Fecha o olho mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos preparou aqui para lermos e compartilharmos da tua palavra. Senhor, que nessa noite seja o Senhor falando aqui, o teu Espírito Santo, que a gente possa ouvir a tua doce voz, Pai, e que não seja a minha, porque eu não tenho absolutamente nada a compartilhar, que eu seja apenas uma ferramenta do Senhor e seja tão ministrado quanto todos os que estão aqui, Senhor, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse momento, Deus. Senhor, leva cativa, Senhor, nossa atenção, a nossa mente ao Senhor Jesus. E que, Senhor, se há algo que o inimigo, o Satanás tem tentado fazer nessa noite para tirar a atenção das pessoas aqui, caia por terra agora, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Nós oramos, Pai. Amém e amém. Pode sentar aí, gente. Bom, esse texto, Jesus estava falando com os seus discípulos. Hoje eu tô chique demais com esse microfone, hein? Ó, se tirar foto, me marca lá, porque hoje eu tô na estica com o microfone aqui. Tô tipo o pastor Flávio. Eu vou até falar, Ministério Kingdom. O pastor Flávio tem uma vozona, né? É isso, eu não vou conseguir chegar. Mas beleza, esse texto, gente, fala, Jesus ele está conversando ali, e aí ele fala sobre algo que só ele pode fazer. Ele fala que ele dá para nós uma paz que nada pode dar, o mundo não pode dar, ninguém pode dar, só ele pode dar. E portanto, ele diz isso, portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Uma simples frase de Jesus, que pode simplesmente mudar a minha vida e a sua vida. Não tenha medo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo conhece, todo mundo tem, todo mundo já passou, que é o medo. Inclusive ontem eu fiz uma enquete lá nos meus stories, e não é uma enquete, né? Fiz uma caixinha de perguntas, e aí eu perguntei, o que te dá medo? E muitas pessoas responderam, eu vou ler algumas aqui. Por exemplo, não passar no vestibular, tenho medo do escuro, tenho medo de perder alguém, tenho medo de morrer, tenho medo de você, sou eu no caso. A outra ali se manifestando. Tenho medo de morrer debaixo d'água, específico. Tenho medo de morrer pobre. Tenho medo de namorar errado, medo de não casar. Tenho medo de lagartixa. Esse eu sei que muita gente tem. Tenho medo de ir para o inferno, de decepcionar minha família, de altura, de perder pessoas, de se decepcionar todos ao meu redor. Tenho medo de ser trocado, tenho medo de me acharem chato. Isso não sou eu que estou dizendo, são as respostas. Tenho medo de não ter café na vigília. Esse medo aconteceu. Tenho medo de desagradar a Deus, de rejeição, da série B. E os São Paulinos precisam se preocupar mesmo, que esse ano eu acho que não vai dar. São Paulo na série B, estou levantando a campanha. Tenho medo do julgamento das pessoas, tenho medo de parar de perseverar e progredir na minha corrida com Cristo. Tenho medo de ter uma reputação negativa, tenho medo da rejeição, da negação, tenho medo de perder a virgindade, do diabo conseguir me tomar, de Deus estar desapontado comigo, tenho medo do meu pastor,
Não sei porquê. Tenho medo de quando meus pais começam a brigar, porque eu sei que vai sobrar para mim. E tenho medo de morrer com dor. Tem alguns bem específicos. Mas a verdade, gente, é que todo mundo tem algum tipo de medo. E esses foram alguns medos que vocês mesmos disseram para mim lá. Mas tem alguns outros medos. Por exemplo, nós passamos por um tempo que todo mundo ficou com muito medo por causa da pandemia. Nós ficávamos com medo de pegar o Covid, ficava com medo de ir no mercado, ficava com medo de tudo. E com razão. Tinha muitas pessoas morrendo por causa da pandemia. Tem gente que tem medo da política. Quando teve a troca de governo, teve gente que achou que era o fim da vida. Acabou. Tem medo. Tem gente que tem medo do futuro. O que eu vou fazer agora? Está chegando o vestibular. E aí tem vários medos. Medo de perder os pais, medo de morrer. Todo mundo, a maioria tem medo de morrer. Tem medo de não ser aprovado, medo de ser rejeitado, medo do pastor pegar o celular e ver as conversas no WhatsApp. E esses dias eu peguei uns WhatsApp aí, misericórdia. Mas gente, presta atenção, medo todo mundo tem. Medo é algo normal. Medo é algo que faz parte, infelizmente, da humanidade. E aí a pergunta é, o que então é o medo? De fato, o que acontece? E olha só, eu fui pesquisar. O medo, ele é um estado emocional que surge em resposta a uma consciência do nosso cérebro perante a um perigo. E o que acontece quando a gente está com medo? Aumenta o batimento cardíaco, coração palpitante, a aceleração da respiração, você fica ofegante, a contração muscular, você fica travado. Às vezes você passa uma situação de medo, você chega em casa, parece que as costas aqui estão toda travada. E se você não passou por esses três juntos no medo, você já deve ter passado isso numa paixão, é parecido. Mas a verdade, gente, é que tudo isso, essas coisas acontecem por causa do medo. E essas são características físicas que são liberadas sobre nós quando a gente sente esse negocinho medo, quando você acha que tem um perigo iminente diante de você. E você, o seu corpo reage de alguma maneira. Então, o que eu quero já deixar claro aqui é que o medo, ele é algo natural do ser humano. Inclusive, em alguns momentos, esse medo é até importante para nos fazer ter cuidado com algumas coisas. O medo às vezes serve como um freio para que a gente não faça loucuras. Agora, o problema do medo, o problema é quando ele toma o controle da situação, ou seja, ele toma o controle da nossa vida. Porque o medo, quando ele toma o controle da nossa vida, ele começa a agora definir o que eu faço, o que eu sou, quais são as coisas que eu vou pensar. É por isso que muitas pessoas acabam depois tendo crises de ansiedade por conta disso, depressão e uma infinidade de coisas que começam quando o medo começa a controlar os nossos sentimentos, a nossa mente. E existe uma linha muito, muito pequena assim, entre o medo, que é algo positivo para você, e o medo, que é algo destrutivo para você. Então, gente, olha só, isso mostra para nós que todos temos medo, porém, nós devemos estar atentos no poder que ele exerce sobre a nossa vida. Existe uma pesquisa que diz que quase 21% das pessoas sofrem com transtorno de ansiedade ou vivem o tempo todo com medo de alguma coisa. E por esse levantamento realizado, esse número é 10 vezes maior do que era há 30 anos atrás, e vai ser 50 vezes maior daqui a 10 anos. Você tem noção disso? Então isso mostra para a gente que infelizmente nós estamos vivendo numa geração, e talvez eu e você estamos deixando o medo muitas vezes controlar os nossos sentimentos e controlar as nossas ações. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês um pouco aqui, porque hoje em dia muita coisa nos dá medo. Hoje em dia nós sofremos com medo das coisas que vão acontecer,
que talvez a gente nem deveria estar preocupado agora, como por exemplo o medo de morrer. Eu lembro de um amigo que ele chegou um dia na faculdade triste, e aí eu perguntei: o que está acontecendo? O nome dele era Lucas. E aí: o que está acontecendo, mano? Mano, estou triste demais, porque eu estou com muito medo de perder os meus pais. E eu falei para ele: mano, seus pais estão doentes, mano, o que está acontecendo? Aí ele falou: não, estão bem. Eu entendi, mas tem alguma coisa? Ele falou: não, estão bem demais, estão bem, estão correndo todo dia, estavam saudável, estão mais saudável que eu. Eu falei: mano, por que você está com medo então dos seus pais morrerem? Ele falou: porque eu tenho medo. Só que isso já estava virando um problema para ele. Então o grande ponto, gente, é que nós temos que tomar cuidado com o medo. Até porque a lógica de Deus sobre o medo, ela é completamente diferente da nossa lógica. A lógica, quando Deus olha para o medo, Ele enxerga a coisa de um outro jeito. Por isso que Jesus, Ele disse: eu lhe deixo presente a minha paz. E a minha paz, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. A minha paz, ela vai trazer estabilidade para você. Portanto, não tenha medo. Deus é claro em dizer: calma, filho, não tenha medo não, calma. Você sabia que a palavra não temas, ela é descrita na Bíblia, não tenha medo, é dito na Bíblia 366 vezes. Ou seja, tem um não tenha medo todos os dias para você. Todo dia tem um não tenha medo. Até para o ano que é bissexto tem um não tenha medo, 366 vezes na Bíblia. E olha só um detalhe importante aqui: Deus não diz para nós que nós não teremos medo se estivermos com Ele. Não é isso. Olha só, em Isaías 43, versículo 2 diz assim, ó: quando passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo seu fogo, não queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Ou seja, Deus não diz se você passar, Ele diz: quando você passar por situações de medo, eu estarei com você. É tipo o Július, do Todo Mundo Odeia o Chris, quando ele fala: quando você estiver tomando banho, eu estarei lá. Que ele fala pro, como é que chama o cara lá que estava atrás do Cristo? O como? É esse. Fala: quando você estiver tomando banho, eu estarei lá. Quando você estiver indo para pegar o seu carro, eu estarei lá. E a verdade é que Deus diz isso: quando você passar por uma situação que te dá medo, eu estarei lá. Portanto, mais uma vez, não tenha medo. Agora, a verdade é que nós temos medo porque infelizmente nós vivemos hoje também num tempo em que nós estamos cada vez mais deixando de confiar em quem Deus é. Sabe, esse eu estarei com você, isso parece cada vez mais distante daquilo que nós acreditamos. Parece que Deus está em qualquer coisa menos comigo. E aí, gente, é importante que você entenda o perigo de se deixar ser dominado pelo medo e parar de confiar em Deus. Há um perigo nisso. Olha só, o medo nos paralisa. Quem se lembra dos espias na terra, quando eles vão lá, Deus livra eles do Egito, vai lá, leva eles para a terra prometida, eles olham, aí eles chegam lá e falam: mano, os caras gigantes, a parada vai ser difícil, a guerra vai ser tensa, Moisés não dá não, nós não vai entrar lá não, melhor morrer no deserto mesmo. Só 2, de 13 só 2 quiseram entrar, que era Josué e Caleb. Aí olha só, o medo enfraquece e apaga a nossa fé. Elias, por exemplo, era um profeta firmão com Deus, o cara santo de Israel. Mano, o cara venceu 400 endemoniados de Baal, sozinho, parceiro. Tem noção? O que é 300 de Esparta perto de Elias? E aí quando chega Jezabel falando que queria matar, queria a cabeça dele, ele mete o pé. O medo. O medo, ele rouba a nossa esperança. Parece que é o fim da nossa vida. A gente desiste das coisas. O medo traz tristeza, solidão. O medo cresce conforme nós
entregamos a nossa vida ao pecado. E aí, gente, a gente vai deixando com que o medo tome o controle da nossa vida. Então, eu quero hoje que você entenda uma coisa. E eu vou ler um texto aqui com vocês. Mas o que eu quero que você entenda é que o medo, ele é algo que acontece, mas ele não pode dominar quem você é. Ele não pode controlar quem você é. Ele não pode. E mais do que isso, eu quero que você entenda que é possível vencer o medo. É possível vencer o medo. Olha só, vencer o medo, e eu já disse isso aqui, tem a ver com conhecer e confiar em Deus. Salmo 23, todo mundo conhece esse salmo, é aquele salmo que fica aberto na Bíblia, na casa da avó, sabe? Que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem sabe o resto de cor? Alguém? Ele. Amém, é isso aí, gente. Uau! Uau, curti, é isso mesmo. Mas olha só, no versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, porque tu estás do meu lado. Sabe o que Davi ensina pra gente aqui? Que quem confia em Deus não tem por que ter medo. Quem confia em Deus não tem por que ficar desesperado. O problema, gente, é que nós sempre buscamos em coisas humanas formas de vencer o medo. Nós buscamos nas nossas próprias mãos formas de vencer o medo. Só que nós só conseguimos vencer o medo quando nós confiarmos 100% em Jesus. Confiar em Jesus é a única maneira que você pode vencer o medo na sua vida e os problemas que o medo pode gerar na sua vida. É na confiança em Jesus, é na fé que nós nutrimos por Ele. Mas como? Falando assim parece ser fácil. Fala assim: ah, pastor, você não está passando o que eu passo. E é por isso que eu quero trazer um texto para vocês. Abre a sua Bíblia rapidão, em Mateus, no capítulo 14. E eu vou trazer rapidamente alguns pontos que nós aprendemos nesse texto para vencer o medo e para confiar em Deus. Mateus, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. A Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, imagina aquela cena de filme, mostrando Jesus na calmaria. E aí, enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Tranquilão, em paz, caminho sobre as águas. E aí, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, gritaram cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então olha só, aqui conta uma história simples. Simples. Os 12 discípulos entram dentro de um barco e vão para o meio do mar da Galileia. Jesus ficou e foi para o monte para orar. Aí começou uma tempestade no mar, vento forte, onda, e caos total, negócio maluco. E aí Jesus tranquilão, isso
mostra pra gente que a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Ele resolve ir até o barco, e ele vai como? Andando sobre as águas, tranquilo, normal, mais um dia para andar sobre as águas. Jesus ele vai andando sobre as águas. Aí os 2 discípulos que estavam ali com Jesus sempre, eles olham um cara andando sobre as águas. Aí qual é a reação deles? Quem sabe? Como? Faz aí de novo. Vai dizer, ah! Meu Deus, é um fantasma. Mano, sinceramente, se alguém faz isso hoje aqui, todo mundo olha e fala, mano, que criança, velho. Mano, fantasma, tá louco, velho. Os caras falam, meu Deus, é um fantasma. Aí Pedrão estava lá, Jesus olha e fala assim, e todo mundo tem a sensação de Jesus, o homem manso, não temas, coragem, sou eu. Eu imagino que Jesus não fez isso. Jesus falou, vocês são burro, para de ser medroso, tem coragem, sou eu, bando de pangaré, sou eu. Aí Pedrão fala, é você mesmo? Então manda andar sobre as águas. Aí Jesus, com todo o seu deboche, ele fala, só vem, parça, tranquilo, vem pra cá. Aí o que acontece? Pedro vai e começa a andar sobre as águas. Uau, que espiritual, não é? Aí de repente Pedrão começa a perceber, fala, tô andando nas águas, mano. Aí ele começa a afundar. Jesus pega, traz ele para cima e fala, por que você duvidou, filho? Vamos voltar para o barco. E alguns pontos aqui que ensinam para a gente em cima dessa história cômica de 12 medrosos e um Deus. Olha só, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que para confiar em Jesus, guarda isso, nós estamos falando aqui de como você pode vencer o medo na sua vida. Então presta atenção nisso. Para confiar em Deus, nós devemos conhecer Ele em intimidade. Sabe por que eu digo isso? Porque os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles simplesmente acharam que Jesus era um fantasma. Mano, Jesus já tinha curado um monte de gente, Jesus já tinha expulsado demônio e os caras estavam do lado dele. Jesus já tinha feito um monte de coisa. Quando os caras vê Jesus andando sobre as águas, o que você poderia pensar? Imagina, você está andando comigo, você sabe que eu vou te encontrar, e eu sou o cara que cura todo mundo. De repente eu apareço andando sobre as águas, você fala, mais uma, tranquilo. Agora o ponto é que Jesus já havia dado muitos sinais para ele, mas mesmo assim, quando os discípulos veem algo estranho, tipo um cara andando sobre as águas, o medo toma conta deles, a ponto deles acharem que aquela pessoa que poderia ser Jesus era um fantasma. O medo confunde eles a ponto deles acharem que Jesus era um demônio. Tem noção? E quantas vezes nós fazemos isso mesmo? Nós fazemos exatamente isso. O problema é que hoje muitos de nós não confiamos em Jesus, porque não o conhecemos direito. Nós não confiamos em Deus a ponto de descansar, porque nós ainda não provamos do poder que Ele tem sobre a nossa vida. E para provar do poder de Deus sobre a nossa vida, nós só conseguimos quando o conhecemos em intimidade. Porque mesmo numa situação de medo, se eu conheço Jesus em intimidade, eu posso olhar e saber que é Ele quem vem à minha direção. Conhecer Jesus em intimidade faz a gente saber que mesmo no meio de qualquer tempestade,
No meio de qualquer caos, na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, quem conhece Jesus em intimidade sabe que Ele tem poder para simplesmente parar com tudo que está acontecendo. Por isso, quem conhece Jesus em intimidade não tem medo, mesmo no meio do caos, não tem medo. E conhecer Jesus em intimidade faz a gente discernir que é Ele que está chegando e não quando que é o demônio fazendo as coisas. Eu tenho certeza que Deus deixou que essa situação acontecesse para que aqueles discípulos entendessem que eles precisam confiar em Jesus, porque quando Ele está comigo, não há nada que possa acabar com a minha vida. Mas o problema é que quando a gente passa por dificuldade, às vezes para aprender a confiar no Senhor, nós ficamos com medo, deixamos o medo tomar o nosso coração e começamos a olhar para aquilo que Deus está querendo tratar em nós e começamos a achar que é o demônio que está fazendo. E a voz de Jesus, ela fica clara para os discípulos, ela fala assim: não tenham medo, coragem, sou eu. E sabe por que Ele fala? Calma, gente, é Jesus aqui, sou eu. Sabe por que Ele fala, sou eu? Sabe por que Ele fala? Porque Ele fala assim: mano, vocês me conhecem, eu não preciso ficar falando o meu nome para vocês, eu não preciso estar perto de vocês, eu não preciso estar colado em vocês para vocês saberem que sou eu que estou indo na sua direção. Então entenda uma coisa: enquanto você não conhecer a Deus em intimidade, você está deixando com que o medo tenha um poder sobre a sua vida que ele não deveria ter. E para conhecer Jesus em intimidade, nós precisamos saber que devemos buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Nós devemos nutrir um relacionamento diário de conversa, de oração. Talvez você passe na sua vida todos os dias crises de ansiedade. Você é tomado pelo medo, você é tomado por crise de pânico, e seja lá o que esteja acontecendo por causa de medo dentro da sua vida, medo de morrer, medo do que acontece dentro de casa com seus pais, medo do que vai ser no seu futuro, medo de não passar no vestibular, medo de um monte de coisa. E a última coisa que você faz é buscar estar próximo em intimidade com o Senhor na palavra, na oração, é confiar em Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Fé é confiar em Deus. E a verdade é que enquanto nós não conhecemos Jesus em intimidade, enquanto nós não tivermos um relacionamento de intimidade com Deus, dificilmente nós teremos forças para confiar nele e abandonar o nosso medo no momento que a coisa estiver acontecendo. A segunda coisa é que para confiar, nós precisamos arriscar. Olha só, confiar em Deus é essencial para vencer o medo. Mas ainda falta uma coisa, que é enfrentar o medo. Conhecer a Jesus me faz crer que o medo é apenas um sentimento, mas que ele não vai me dominar. Agora, crendo nisso, eu devo enfrentar o meu medo, porque eu sei que Ele está comigo. Você entendeu isso? Pedro diz: mestre, se é você mesmo, me manda andar com você. Eu estou com medo, eu estou achando que é um fantasma, eu estou com medo de morrer no meio da tempestade, mas se é o Senhor que está vindo na minha direção, me manda andar com você. Talvez eu e você hoje precisamos entender que aquilo que nós ouvimos aqui sempre, de que Deus está conosco em todo o tempo, não é só uma verdade, mas deve gerar em nós a atitude de vencer os nossos desafios, vencer os nossos medos para caminhar com Ele. Nós precisamos entender isso. Pedro, ele desafia Jesus nisso. E em nenhum momento na palavra de Deus, ele diz que você está errado em questionar ou buscar a ajuda dele. Ele quer que você creia, e isso é o passo inicial, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas após disso nós podemos falar: Senhor, eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é aquele que pode tirar o meu medo. Mas Deus, me deixa ir com você. Me dá um sinal de que eu posso vencer o medo, vencer a dor, vencer a ansiedade, vencer a dificuldade, porque é o Senhor quem está comigo. E a verdade, gente, é que quando nós fazemos isso, a resposta de Jesus é a mesma resposta que Ele deu para Pedro. Você está aí dentro do barco, algo que é natural, mas quando Pedro fala: Jesus, é você mesmo? Me deixe com você. Jesus olha e fala: vem, 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 me deixa te provar a paz que eu estou prometendo aqui, que só eu posso te dar, que no meio do caos faz o que é sobrenatural para que você viva sem medo. Quem conhece a Jesus vai passar por medo, mas tem a certeza de que Ele está vindo, por isso não se deixa dominar e enfrenta o medo. Hoje em dia o que mais acontece, principalmente na idade de vocês, são pessoas que desistem da vida por causa de ansiedade. São pessoas que desistem por causa dos problemas que estão passando dentro de casa. Mas escuta uma coisa, em nome de Jesus, o Senhor está com você. E se Ele está com você, não deixa Ele só um símbolo na sua vida. Aprende a confiar a ponto de sair do barco e viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu já desafiei alguns de vocês aqui, num momento de dificuldade, num momento de caos, eu desafiei: vamos fazer um propósito de oração, e você vai ver que em poucos dias, Deus vai fazer aquilo que Ele não fez em anos. Você só precisa confiar, e enfrentar esse medo. E as pessoas que eu já fiz esse desafio, podem subir aqui e testemunhar, podem vir aqui e testemunhar, porque sabem que Deus fez assim. Sabe o que é isso? É o venha. Então, mais do que enfrentar o medo, nós precisamos começar, mais do que conhecer a Jesus, nós precisamos enfrentar o medo e correr na direção dele. O terceiro ponto, e agora vou ser mais rápido: para vencer o medo, nós devemos manter os nossos olhos nele. Sabe o que acontece, gente? Talvez muitos de nós já passamos por esse processo que eu estou falando. Nós já entendemos que Jesus está comigo. Nós já estamos tentando caminhar com Ele todos os dias. Mas presta atenção, lembra aquilo que nós lemos lá de Isaías? Que diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás. Deus está dizendo para você, mesmo você comigo. Quando Pedro estava com Ele na tempestade, a tempestade não parou, mas aconteceu um problema. Pedro, em algum momento, deixou de olhar para Jesus e olhou de volta para a tempestade. Você entendeu isso? Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa: mantenha os seus olhos focados naquele que pode salvar a sua vida todos os dias de qualquer tipo de medo. Mantenha os seus olhos firmados em Jesus. Nós devemos manter os nossos olhos para não afundar de novo diante dos nossos medos. Presta atenção, tem gente que aqui já foi curada de crises de ansiedade, tem gente que já tentou suicídio e já foi curado disso em Deus. Mas presta atenção, se você não manter os seus olhos em Cristo, isso vai vir te atormentar de novo. Então mantenha os teus olhos em Cristo, porque Pedro, quando olhou para o resto que estava acontecendo, ele afundou de novo. Ele afundou de novo. Imagina, o cara que estava andando sobre as águas, ele saiu de um ambiente sobrenatural para afundar, e ele ia morrer. E aí ele olha e fala: Senhor, me salva. Então presta atenção, olhe somente para Jesus. Comece a olhar para quem te dá esperança. Ah, mas em casa a coisa está horrível. Em casa os meus pais estão falando de divórcio todos os dias. Mano, presta atenção, olha para Jesus, olha para aquele que tira o medo e traz a paz. E por último, para vencer o medo e confiar em Deus, nós precisamos segurar em Jesus quando nós falharmos. Pedro permitiu o medo voltar e afundou.
Só que sabe qual é o benefício dele ter caminhado até perto de Jesus? Sabe qual é o benefício dele ter confiado e ter vivido o sobrenatural de ir até Jesus andando sobre as águas? Que quando ele tirou os olhos dele de Jesus, ele afundou. Mas ele estava perto o suficiente para acontecer isso que a Bíblia diz. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e trouxe ele de volta. Isso só foi possível porque Pedro já estava onde Jesus estava. Então, possivelmente nós podemos mesmo ter confiado, mesmo confiando em Jesus, mesmo olhando para Ele, passar por algum momento de medo que Ele vai tentar controlar a nossa vida. E talvez às vezes a gente deixe o medo controlar. Mas em nome de Jesus, entenda isso: quem está perto dEle tem a certeza de que mesmo se falhar, a mão de Deus puxa de volta. Jesus, Ele traz de volta a superfície. E eles caminham de volta para o barco. O cuidado de Jesus, ele é incomparável sobre a nossa vida. Que mesmo no meio da tempestade, mesmo Pedro falhando, quando Jesus traz ele de volta para o barco, a tempestade traz ele de volta para a superfície. A tempestade está acontecendo. E eles caminham em paz para o barco. Então entenda uma coisa: nós precisamos nos agarrar no Senhor, quando nós falhamos também. Vamos ficar em pé, por favor, para nós encerrarmos. No versículo 32 desse mesmo texto que nós lemos, a Bíblia diz: quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Quando Jesus entra no barco de volta, sabe qual é provavelmente a sensação daqueles discípulos? Sabe qual é? Pagamos o mico. Porque quando Jesus está na história, o medo ele é insignificante. O medo ele é pequeno, ele é insignificante, porque a lógica de Jesus é completamente diferente. Agora presta atenção. Talvez você chegou aqui hoje e talvez os seus dias da sua vida tenham sido dominados pelo medo, tenham sido dominados por uma ansiedade que você não sabe de onde vem. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus é aquele que está vindo na nossa direção, e nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar no Senhor, mesmo no meio da tempestade. E mais do que confiar, nós precisamos expor os nossos medos para o Senhor. Nós precisamos expor para Ele e falar: Senhor, isso tem me dominado, mas eu não quero mais. Identificar qual é a raiz desse medo e falar: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, me deixa ir até você, me faz provar o sobrenatural de receber do Senhor uma paz inexplicável. Às vezes nós passamos por tanta coisa na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações de abandono, bullying. Quantos aqui de nós já passaram por bullying? Problemas dentro de casa, o medo de morrer constante, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, o medo de qualquer coisa. Presta atenção, você está no lugar, você está numa casa de alguém que faz o medo ser insignificante, e ele faz mais do que isso. Ele faz aquilo que nós lemos lá no primeiro versículo: no lugar do medo, te dá paz. Imagina você no meio de uma guerra, poder deitar
e dormir tranquilamente, seguro. É exatamente isso que Jesus faz com a gente. Ele pega o medo e ele fala: isso é insignificante, porque está aqui alguém que te dá a paz. Só confia em mim. Jesus, ele vem andando sobre as águas na nossa direção. Então, em nome de Jesus, entrega para o Senhor os teus medos. Não deixa isso te dominar. Feche os olhos, por favor, todos que estão aqui. E eu quero falar mais uma última coisa. Todos de olhos fechados, por favor. Não deixa nada tirar a sua atenção agora. Às vezes o medo tem roubado de você. Às vezes o medo está roubando de você a sua paz, roubando calma. Presta atenção agora. Às vezes o medo está gerando em você ansiedade e crises de ansiedade que tem derrubado os seus dias, tem detonado com a tua saúde, tem feito você achar que no meio de um monte de gente que te ama, você não tem valor nenhum, só por causa do medo. Mas em nome de Jesus, o mesmo Deus que afastou os medos dos discípulos naquele dia, naquela noite, Ele está aqui hoje, talvez só esperando você olhar para Ele e dizer: Senhor, eu quero confiar no Senhor, e eu quero mais do que confiar, eu quero enfrentar esse medo, eu quero entregar ele para o Senhor nessa noite, e eu quero receber a paz que só o Senhor pode me dar. Me faz viver o sobrenatural nessa noite, de ter o medo afastado de mim e receber aquilo que só o Senhor pode me dar. Então, em nome de Jesus, se você tem passado por isso, como um ato de coragem, sai do seu lugar e entrega no altar agora aquilo que tem sido destrutivo na sua vida, o medo, a ansiedade, aquilo que tem tentado acabar de fato com a sua vida, o medo do futuro, o medo de morrer, o medo de perder os pais, o medo de ser rejeitado, o medo de não conseguir sair de uma vida de pecado, o medo de Satanás vir e começar a expor e colocar o dedo na sua cara, dizendo que você não é digno de alguma coisa, o medo de vícios que você construiu sobre a sua vida, o medo de ser condenado por causa disso. Em nome de Jesus, aqui está aquele que está andando sobre as águas, falando: não temas, tenha coragem, sou eu que estou aqui, e eu sou aquele que te dá a paz que o mundo não pode te dar. Mano, a hora que você entender o poder que isso tem, a paz que isso pode gerar no seu coração, você nunca mais vai querer sair de perto desse Deus, sair de perto de Jesus. Eu vou começar a orar aqui, mas eu sei que o Espírito Santo ainda está incomodando pessoas aqui, falando: eu sei o que você tem passado. Me entrega o teu medo hoje, me entrega o teu medo hoje. O que você está passando não é o fim da sua história, não é o fim da sua vida. Me entrega hoje, deixa eu mudar as coisas. Me traz para dentro do teu barco, que hoje a tua tempestade para. Presta atenção nisso. É muito mais do que um simples ato de vir aqui. Talvez a paz que você está buscando há tempos está na tua atitude de vir aqui hoje e sinalizar: Jesus, eu quero confiar no Senhor hoje. Hoje eu não vou sair daqui com medo. Hoje eu vou sair daqui cheio de paz. Em nome de Jesus, enquanto eu estiver orando, se você desejar, sai do seu lugar, tenha coragem, vem aqui e nós vamos interceder por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, porque sabemos que nessa geração que nós estamos, há algo que Satanás tem levantado para destruir a nossa vida, e isso é o medo. E não só o medo, mas tudo aquilo que ele gera: a ansiedade, a depressão, a rejeição, a solidão, a falta de identidade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós, em primeiro lugar, nós
rejeitamos isso sobre a nossa vida. Nós rejeitamos isso sobre a vida desses adolescentes. Nós rejeitamos porque nós não recebemos do Senhor um espírito de medo, um espírito de covardia, como diz em Timóteo, mas recebemos do Senhor o espírito da vida, o espírito de coragem. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, todos que aqui estão sofrendo na alma, sofrendo de medo, passando por ansiedade, sem saber o caminho, sem saber qual vai ser o fim, achando que o fim é agora, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor olhe, e assim como o Senhor fez naquele dia, naquele barco, o Senhor fale: não tenha medo, porque eu estou aqui. Eu sou o Deus que para a tempestade, eu sou o Deus que traz paz, eu sou o Deus que cura. Então, em nome de Jesus, começa, Senhor, a tirar agora todo medo, que todo espírito de medo vá embora em nome de Jesus, e dê lugar agora a paz do Senhor Jesus Cristo. Que toda crise dentro de casa cesse, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que todo problema do medo do futuro, o medo da morte, possa ser trocado pela confiança no Senhor, e a confiança naquilo que o Senhor está fazendo e falando sobre a nossa vida. O Senhor é aquele que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então você me clamará, você buscará a mim, e você irá me encontrar, porque eu sou o Deus que olha para você hoje e fala: vem para mim, vem para mim. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, e eu sei, Pai, que nós iremos nos levantar nesse altar hoje, curados de todo medo, porque o Teu poder nos alcançou nessa noite, Deus. O Teu poder nos alcançou nessa noite, e não há mais medo sobre a nossa vida, não há mais medo. Hoje há vida sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e Te agradecemos nessa noite, porque sabemos que houve transformação aqui. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e Te agradecemos por quem fomos encontrados por Ti. Amém, Senhor. Amém,